Eduardo, boa noite. Há pouco o Watson teceu elogios, né, ao trabalho, teu trabalho, falou que você achou um time, achou um jeito de jogar, elogiou a equipe. Vamos dizer, o Atlético está recuperado em todos os sentidos agora, na tua opinião, para buscar essa permanência que parece tão difícil pela pontuação? Boa noite. Boa noite, Jânio. Eu acho que não fui eu que recuperei, né? Primeiro, o Eduardo já iniciou, eu tenho que ser justo. Já começou a reação em termos de resultado, de desempenho, né? E com os outros membros da comissão, a gente sentou muito antes daquele jogo do Inter para ver o que nós poderíamos fazer para contribuir, para a gente conseguir resultados, né? E eu acho que aquilo que nós batemos muito do sistema defensivo nosso, nós estamos conseguindo recuperar, né? Apesar de ter tomado gols em todos os jogos, mas hoje você pega o melhor ataque do campeonato, uma equipe muito forte ofensivamente, com uma qualidade acima do normal. E nós conseguimos neutralizar a maior parte do jogo. Infelizmente, nós acabamos tomando um gol numa bola parada, que dos últimos 26 gols do Palmeiras, 12 foram de bola parada, dá quase 50%. Mas eu acho que o mais importante é o que os jogadores estão fazendo, né? Claro que cada jogo é uma história, mas eu acredito que se nós tivéssemos hoje, com esse espírito, com essa competitividade e com a qualidade técnica deles, pegado qualquer outra equipe dentro do campeonato, a chance da nossa vitória seria muito grande. Professor, eu achei a torcida muito animada, parecia até que tinha sido uma vitória. De fato, você acha que esse empate é sentido como uma vitória pelo Dragão, pela sequência que tem agora dos próximos jogos? Se você analisar, depois do jogo do Avaí, nós pegávamos o Fluminense, que na época, se eu não me engano, era o segundo ou terceiro colocado, e o Palmeiras, que dispensa comentários. Qualquer um, acho que torcedor, diretor, vocês que cobrem o clube, se falasse que nós iríamos conquistar 4 pontos, eu acho que todo mundo naquele momento abraçaria tranquilamente. Esse Palmeiras pegou o Botafogo há uma semana, ganhou de 3 e tomou conta do jogo. Pegou o Atlético Mineiro no Mineirão, ganhou de 2 e sem 6 titulares. Então, é uma equipe muito forte e é uma equipe assim a ser seguida, porque eu vejo que tem muita qualidade técnica, mas também tem muita entrega, tem muita objetividade. Então, acredito que esse empate foi um bom resultado, né? Claro que a vitória, pela situação que nós estamos na tabela, ela seria fundamental, mas eu acho que nós temos que tirar pontos positivos, principalmente da entrega, da organização e da hombridade que esse grupo está tendo para a gente conseguir, se Deus quiser, como eu sempre falo, jogo a jogo, chegar lá na última rodada com chances de permanecer na primeira divisão. Eduardo, boa noite. Até se você puder esclarecer, porque a gente estava ali atrás do gol, eu não sei se eu entendi direito. O Rato, na hora que o Churin foi substituído, eu não sei se ele tinha te pedido para sair, se ele ficou chateado por não ter saído, né? Eu queria que você falasse sobre isso. Também sobre a opção de ter entrado hoje com 3 volantes, se é uma ideia que você gosta mais para frente ou se foi uma ocasião para esse jogo contra o Palmeiras. Primeiro, o Rato, ele realmente, tanto é que no último lance ele travou, né, porque ele correu demais. O Rato hoje ele atingiu um nível fora do comum. Eu acho que ele está colhendo o que ele plantou, né? Vocês também que viram o Rato chegando aqui há 2 anos atrás. Hoje o nível de jogo que o Rato está fazendo, o nível de comprometimento que ele tem feito é uma coisa, e eu tenho certeza que ele vai colher ainda muitos frutos, porque é um cara sensacional. Só que o Churin também tinha desgastado, né? E o Maranhão sentiu um pequeno incômodo, então nós tínhamos que fazer essas 2 mudanças. E nós optamos por deixar ele, porque ele consegue reter essa bola, mas ele não ficou chateado não. Ali até foi uma situação de posicionamento, né, que eu falei para ele, para o Jorge ir para o lado esquerdo e o Léo vir para o lado direito. Mas o mais importante foi que nós conseguimos neutralizar, e todos que entraram, todos que hoje nós jogamos sem 2 jogadores que vinham muito bem, né, o Ayrton e o Baralhas. Isso mostra que todos estão se recuperando e é uma situação muito boa para a gente, para a sequência. Boa noite, Eduardo. Você vem de 3 bons resultados, né, 2 vitórias, um empate, agora tem 2 jogos, 2 confrontos diretos, né, o Juventude fora de casa e o Ceará em casa. Dá para imaginar que esses 2 próximos jogos, dá para dar uma clareada, dá para imaginar o caminho do Atlético até o fim da temporada? Felipe, nós, depois do jogo do Corinthians, até antes, né, nós fechamos e falamos que nós não íamos pensar em vários jogos. Nós iríamos pensar jogo a jogo.
Então nós temos que pensar no Juventude. E hoje, eu até falei para eles na pré-eleição que um jogo desse tamanho contra o líder, a equipe que não perdeu fora de casa, 2 derrotas, sendo que, se eu não me engano, o Ceará foi nas primeiras rodadas que ele estava envolvido em outras competições, seria um jogo que tudo conspirava, né, para o atleta. E o Juventude seria o jogo da nossa vida. O Juventude é o jogo da nossa vida, né? Claro que o Juventude tem uma boa equipe, nós sabemos, muito boa equipe, muitos jogadores de qualidade. Infelizmente, como nós há 3 rodadas atrás estávamos numa situação de muita dificuldade, eles se encontram hoje, mas o Campeonato Brasileiro é um campeonato que se valoriza muito o atleta, valoriza a comissão, então os jogadores eles vão dar vida até o final. Nós vimos ano passado, nós temos um exemplo e nós vamos usar a semana toda, que foi o jogo da Chapecoense, que a Chapecoense na penúltima rodada, antepenúltima, estava já rebaixada, e nós jogamos lá e fizemos um gol aos 46 do segundo tempo, numa bola que o Arthur chutou, cruzou, pegou. Então nós temos, você tem que buscar essas situações. Então vai ser um jogo muito difícil, um jogo onde, entre aspas, você tem que vencer o jogo, mas nós temos que primeiro é competir, primeiro é se organizar, que a vitória ela é consequência do que nós fizermos dentro do jogo. Ô, Eduardo, boa noite. Assim, primeiro a gente valoriza muito, né, o que o time construiu durante o jogo também, para ficar nesse empate em 1-1. Só que eu queria pontuar com você uma situação, né, que eu lembro de uma coletiva sua que você falava que precisava recuperar a defesa do Atlético, que era algo que o Atlético tinha como positivo em anos passados. Um jogo como esse de hoje, em que o Renan não precisou trabalhar tanto como em outras ocasiões, mostra que você está recuperando o time nesse sentido também, que esses jogadores estão se recuperando nessa reta final? Eu acho uma boa pergunta. Como você falou, nós pegamos o líder do campeonato, né? E um vacilo ali, mas também mérito. O Scarpa, a batida dele é uma bola que você encontra poucos, e eu acho que o Palmeiras vive um momento que é fora do comum, né? Fora do comum. Nós tivemos, acho que os primeiros 10 minutos, dificuldade, né, de entender às vezes o jogo. O Palmeiras é um time que joga curto, mas joga longo. Então, às vezes, ele te induz a você pressionar o jogador nas costas e abre o fundo do campo. E se você não pressiona, ele joga na entrelinhas e finaliza, como foi uma finalização do Scarpa no primeiro tempo. Mas o mais importante, Alex, é os jogadores entenderem. Eles entenderam que em determinadas situações você tem que entender o que o adversário te propõe. Se a gente hoje joga mais espaçado, não em termos linha defensiva e meio, mas sim entre eles, na nossa linha defensiva, zagueiro com lateral, fatalmente a gente perderia o jogo. Porque o Palmeiras joga muito com triangulação, muita infiltração. Então, foi bacana, foi você pegar o melhor ataque, o melhor time, fazer um jogo, como você falou, com poucas situações para o Palmeiras. Nós tivemos até quase situações melhores que o Palmeiras, né? No primeiro tempo ali, depois dos 15 minutos, nós tivemos 2, 3 chances. Segundo tempo aqui, 2 ou 3 bolas de último passe, a gente capricha um pouquinho, a gente sai na cara do gol, né? Teve o lance do Churinho ali, que por milímetros seria um pênalti, né? Mas o Churinho é um cara formidável, cara, formidável. Até falei para ele, não, prof, eu tenho que ir até o final. Porque se fosse, às vezes, um jogador brasileiro, ele ia segurar para sofrer o pênalti e perder a situação. Mas acho que volto a repetir, Alex, time do nosso tamanho emergente, time que briga para crescer dentro do Campeonato Brasileiro, é time de defesa. Se você tiver uma boa defesa, se você tomar poucos gols, com certeza com a qualidade você vai fazer. Ô Eduardo, boa noite. Desde o jogo contra o Corinthians, o Atlético já apresentou uma melhora muito grande no campeonato, até mereceu um resultado melhor lá em São Paulo, mas depois, contra o Fluminense, já jogou bem, venceu o jogo. Contra o líder do campeonato, já jogou bem e conquista um resultado positivo. O Adson até na sua entrevista disse que você encontrou o time, que você achou o time do Atlético e por isso da melhora. Que está tendo reuniões em cima de reuniões, enfim. Para a gente que vive o dia a dia do clube e também para o torcedor entender o que foi de tão radical que aconteceu no Atlético para essa melhora tão repentina de um time que estava jogando mal e de uma sequência tão ruim como teve e vira a chave dessa maneira e está vivo no campeonato. Geninho, primeiro o Adson falou das reuniões e nós temos trabalhado muito, e é o nosso papel, né, os auxiliares, que auxiliar como eu, o Luciano, o Anderson, o Cota, o Rostan, que é o nosso analista,
Chegamos lá 10 da manhã, eles chegam, eu estou morando no CT, e é o dia inteiro procurando situação, um analisa o adversário, um analisa o nosso jogo, trocamos ideia, nós tínhamos a dúvida hoje, como vocês que estão no dia a dia viram, trabalhamos 2 situações, trabalhamos o Shailon na ala, né, porque o Shailon é um jogador que, eu volto a falar, em 2020 que o nosso rival caiu de divisão, ele foi um dos caras do profissional que ficou, jogou de ala direita. Então ele falou: professor, onde o senhor precisar eu vou de ala direita, ala esquerda, ponta direita, meia, volante, e nós temos que valorizar. Eu acho que ele foi muito premiado por isso, porque nós que estamos no futebol já vimos muitas situações que às vezes você põe um jogador em outra função, ele, não posso, é melhor eu esperar. Então ele foi muito premiado. E é o que você falou, eu acho que antes do Inter também já, Janinho, eu acho que o jogo do Inter aqui, nós tivemos já a chance de pontuar, e contra o Corinthians também, mas é que eu falo, Deus sabe de todas as coisas, eu acho que Deus vai, se for do nosso merecimento, nos abençoar, vai capacitar cada um dos jogadores, vai capacitar nós da comissão para tomar decisões. Olha a partida hoje que o Marlon fez, a partida que o Jorginho entrou, o Haldney, o Klaus, o Léo tem entrado muito bem, nós temos a volta de 3 jogadores. Então, isso é o mais importante, é a gente recuperar eles, porque o Atlético nunca deixou de jogar. Eu acho que o maior mérito é que o Atlético voltou àquele DNA competitivo. A hora que tiver que marcar alto, marca. A hora que tiver que baixar as linhas e transitar, transita. Então, isso aí eu acho que foi o primordial nesses últimos 4, 5 jogos. Representação amanhã às 3h30. Obrigado a todos.